Olá, seja bem-vindo ao canal Recalculando a Rota. Eu sou o Davi Nascimento e para começar o vídeo eu quero te fazer uma pergunta. Quem pode parar a igreja? Um tribunal? Um prefeito? Um governador? Um presidente? Será que essas autoridades podem parar a igreja? Quando eu falo igreja, eu estou falando dos seguidores do Cristo, pessoas que entenderam o chamado de Deus e decidiram fazer parte do que Jesus chama de igreja, a minha igreja. Aquela igreja que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra essa igreja. A motivação desse vídeo é porque eu vi uma charge que um colega meu postou e ele fazia uma pergunta, se concordava ou não. A charge era mais ou menos o seguinte: o camarada chega no céu e fala: Senhor, ou Jesus, eu estava aglomerando para te encontrar, ou seja, como se a pessoa estivesse indo na igreja, contraiu o vírus na igreja, como se o vírus é contraído só na igreja, né? E em outros lugares o vírus não propaga. E Jesus responde para o moço: mas eu estava na sua casa, você não precisava ir em lugar nenhum para me encontrar. E o colega meu perguntava: você concorda ou não? E a minha resposta foi assim: sim e não. E ele ficou sem entender e falou: mas Davi, por que sim e não? Me explique melhor. E é por causa dessa resposta que eu resolvi gravar esse vídeo hoje. Eu acredito que a gente pode sim orar, falar com Jesus no nosso quarto. Jesus disse que quando a gente quisesse orar, a gente entrasse para dentro do quarto e falasse com o nosso Pai Celestial. Só que Ele não nos dá margem para essa coisa de se relacionar com Ele apenas na nossa intimidade. É claro que eu estou falando nisso com base no texto de Mateus 25. O texto de Mateus 25, a partir do verso 31 e vai até o 46, se não me engano, Jesus fala de uma forma muito clara como que a gente consegue se relacionar com Ele. Vale lembrar que ele conta duas parábolas antes. Ele está próximo do momento que ele vai ser entregue para ser morto e ele conta duas parábolas. Uma dessas parábolas fala de um moço que viaja e entrega alguns talentos, ou seja, esses talentos são quantias em dinheiros da época, uma quantia razoável. E quando ele volta, ele pede uma prestação de conta desses talentos. Alguns administraram bem, fizeram esses talentos renderem, e outro simplesmente deixou aquele valor ali escondido. Deixa aqui, a hora que o meu senhor vir, vai estar aqui. E esse senhor faz uma prestação de conta e aquele que foi negligente apenas guardando o que tinha recebido, ele recebe uma dura do seu senhor a ponto de ser colocado para fora do reino do seu senhor. E nessa parábola ele fala que esse moço vai para um lugar onde há choro e ranger de dentes. Na outra parábola nós temos 10 virgens que são chamadas para uma festa. E 5 resolvem ser prudentes e mantêm azeite reserva. O que acontece é que o noivo demora a chegar e 5 que não tinham levado azeite de reserva acabam ficando de fora dessa festa. As duas tratam situações de pessoas que ficaram de fora de algo. Em uma delas, Jesus está dizendo que nós teremos que prestar conta de tudo que foi confiado a nós. E na outra, Jesus diz que nós precisamos estar atentos, porque nós não sabemos a hora que o nosso Senhor irá prestar conta conosco. Logo na sequência, Jesus deixa de falar por parábolas e ele diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier, ou seja, quando vier, ele vai vir. E quando ele vier, ele vai reunir todas as nações, ou seja, todos os povos, e vai separar bodes de ovelha, vai colocar ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Não é posicionamento político, viu, gente? Tem gente que tem posicionamento político de esquerda e eu acredito que se comporta como ovelha. E outros que têm posicionamento político à direita e provavelmente se comporte como um bode aqui nesse caso que Jesus está dizendo. Para os que estão à sua direita, ele vai falar: vinde para o reino do seu Senhor que está preparado para vós desde a fundação do mundo, porque eu tive fome. Ele está falando eu, o próprio Jesus. Eu tive fome, me deste comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, ou seja, necessitado de roupa e você me vestiu, eu fui estrangeiro
e você me acolheu, estava enfermo, preso e você foste me visitar. Então os justos dirão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, nu, estrangeiro, preso, doente? Aí ele fala: toda vez que você fizer isso a um desses pequeninos, a mim vocês fizeste. E o oposto acontece, ele vai falar para os que estão à sua esquerda: olha, vocês vão ser lançados no desprezo eterno, no lugar de sofrimento eterno, porque eu tive fome, não me deste comer, sede e não me deste de beber, estava necessitado de roupa, você não me vestiu. Os mesmos itens, só que a pessoa não fez nada. E Jesus está falando: eu tive isso. E eles vão dizer: quando nós vimos o Senhor com fome, sede, esse tanto de coisa. E ele vai falar: toda vez que você não fez por um desses pequeninos, você não fez por mim. Então, eu explicando isso para o meu colega, eu disse: olha, não dá para se relacionar com Jesus trancado em casa. E aqui eu não estou dizendo para ninguém sair de casa fazendo loucuras. Só que quando a gente acha que uma vida devocional, eu leio a Bíblia aqui, eu até oro, mas eu não me relaciono com a pessoa que eu conheço, que eu sei que está precisando de algo, você não entendeu a mensagem de Jesus. É extremamente importante a gente ter uma vida de oração, de meditação na palavra. Eu acredito que a gente não precisa realmente lotar templos, mas eu entendo que é uma necessidade de muitas pessoas de fazer parte de um momento, de se interagir. Nós somos seres sociais e tem muitas pessoas que, às vezes, a ida ao templo, encontrar outras pessoas, é um meio dela manter a saúde mental em ordem. Eu sei que há essa necessidade. A intenção aqui não é defender o funcionamento de cultos, nem fechamento de igreja. Eu acho que nós precisamos sim. Se uma autoridade diz que a gente não deve fazer reunião em um determinado lugar, não quer dizer que a igreja parou. Jesus, quando subiu ao céu, ele não deu missão da gente: olha, vocês vão se reunir na igreja todos os dias, vocês vão reunir no templo. Naquela época nem templo tinha, as pessoas se reuniam em casa. E no capítulo 28 de Mateus, Jesus simplesmente dá uma missão que a gente deve sair e propagar essas boas novas. Que boas novas? Essas boas novas de um Deus que enviou seu Filho para morrer no nosso lugar, e nós somos capazes de dar a nossa própria vida em favor do outro. De que forma? Cuidando de quem tem fome, de quem tem sede, de quem está precisando. E eu até falei para o meu amigo: olha, eu entendo que tem muita gente hoje aglomerando, querendo estar na igreja, querendo estar no templo, né? nesse prédio que a gente chama de igreja, mas que não vive isso aqui, que Jesus disse que a gente precisava fazer. E alguém pode olhar para mim, por causa desse vídeo, eu estou falando essas coisas, e falar: o Davi é descomprometido com vida eclesiástica. Não, eu quero deixar claro aqui o meu posicionamento. Eu participo de uma igreja, né, de uma comunidade religiosa, tenho uma vida muito ativa. Se você conferir o canal da Igreja Essência de Vida, Igreja Essência de Vida Oficial, você vai ver que eu estou sempre presente. Eu sou um profissional da área de multimídia e estou sempre lá produzindo conteúdo, porque eu sei que muitas pessoas não podem ir mesmo. Tem gente que tem a saúde vulnerável, pessoas em grupo de risco, e a gente está produzindo conteúdo constantemente, mesmo em tempos de pandemia. Eu entendo a necessidade que é ter uma igreja funcionando, mas o que Jesus nos comissionou a fazer não é estar reunido em um lugar. Ele fala: olha, vocês vão ficar em Jerusalém até ser revestido, e depois disso, meu amigo, é seguir em frente e fazer discípulos. E a gente às vezes fica muito preso nessa coisa de estar em um local e ir no domingo em um local. E aqui em Mateus 25, ninguém ficou de fora do reino porque deixou de ir no domingo. Quando você olha assim: mas por que eu vou entrar no reino ou vou ficar de fora? O critério não é: porque você foi todos os domingos na igreja, você estava sempre presente, cantando aqueles hinos bonitos, ouvindo aquela palavra legal. Não, é porque você ou entrou ou ficou de fora por causa do cuidado que você teve com o outro. E quando você estava fazendo isso ou deixando de fazer, você estava ou fazendo ou deixando de fazer para o próprio Cristo. Então, não dá para dizer que está em casa
e cultuar em casa. Cultuar é compartilhar o que a gente tem, é dar atenção para quem precisa, para quem necessita. E realmente esse formato que a gente tem de celebrações acolhe a muitas pessoas, faz bem a muitas pessoas. Nem sempre tem como fazer essas celebrações, mas você pode pegar o telefone e ligar para alguém que está precisando de uma palavra de conforto, de consolo. Você pode dividir o pouco que você tem de roupa, de alimento. Nós precisamos entender que somos um corpo. Nós somos um corpo. E Paulo fala que quando um membro sofre, todo o corpo padece. Então, relacionar com Jesus, a partir do texto de Mateus 25, é alimentar um pequenino, é vestir um pequenino, é acolher um pequenino estrangeiro. E aqui o estrangeiro às vezes é alguém que saiu da sua cidade, de uma cidade pequena e vai para uma cidade grande, está longe dos seus parentes, e o que ele tem é apenas irmãos na fé, que pode sim mandar uma mensagem, ligar, falar, irmão, como é que você está? Ou às vezes alguém que não é da sua comunidade na fé e você sabe que está numa situação difícil. Quantas famílias que têm filhos pequenos e pais desempregados, é o momento de nós sermos igreja de verdade. Eu espero que essa palavra possa alcançar o seu coração de alguma forma e possa aquecê-lo para que nós possamos fazer o que o nosso Mestre deixou como missão para nós. Um abraço e fique na paz.